Pastor, é uma pergunta ao pastor Quito. Pastor Quito, quando uma pessoa comete suicídio, muitas vezes ela está ligado a um problema psicológico, como a pastora Fátima citou, uma síndrome do pânico, uma depressão profunda, uma tragédia avassaladora que aconteceu na sua vida. Nesses casos que comete o suicídio, é pecado? Será que diante desses casos muitos graves que pessoas tiram suas vidas, essa pessoa pode salvar mesmo deixando a carta de arrependimento? Porque ainda citando, não estou querendo defender Judas não, tá, gente? Judas está no inferno, deixa ele para lá. Mas ele se arrependeu. Ele jogou as moedas fora, mas que arrependimento, eu pergunto ao pastor, que arrependimento foi esse? Que ele se arrependeu, mas cometeu suicídio. Ele tirou a própria vida. Ele poderia ficar vagando aí na terra, fazendo as coisas que poderia fazer, mas tirou sua própria vida. Mas se arrependeu. Não estou querendo defender ele não, tá? Do inferno para lá. Ok. Mas eu pergunto, ele teve a sua situação psicológica de arrependimento por ter matado o seu mestre, mesmo sendo predestinado, como a gente sabe que a Bíblia diz. Mas ele não sabia que era predestinado. A Bíblia, em nenhum momento, diz que ele sabia que era predestinado. Jesus diz: faz os que tem de fazer. Aí, quando ele sai, vai, vem de Jesus, e aí depois se arrepende. Só que o arrependimento aí é tardio. Ele tem que cometer agora o suicídio, porque dentro da mente dele, o herói morreu. O herói que tanto Um minuto Israel já. esperava, morreu. Já foi um minuto. Então, ok? Então a pergunta é: há salvação para essas pessoas que têm depressivas, com síndrome do pânico, que ainda, diante da pergunta da pastora Fátima, que deixou a cartazinha dela lá, será que aquela carta de despedida não era apenas uma desculpa? Duas perguntas. Judas arrependeu-se e a carta resolve a Isso. situação do suicida? É essa, sim? Eita. Vamos lá. Responda as duas. Vamos lá. A primeira pergunta a respeito da carta que a irmã Fátima perguntou, e é muito pertinente, e graças a Deus, eu nem sonhava que essa pergunta ia sair, que bom que ela saiu, porque vai pegar pesado com a gente. Deixa eu lhes fazer uma pergunta, respondendo a sua pergunta, e a da irmã Fátima. Quem de vocês aí quer escrever uma carta para sua esposa dizendo que vai para o prostíbulo, para o motel hoje? Ninguém. Se ele escrever, ele morre quando chegar, né, pastor? E os outros vão escrever? Porque você pode escrever uma carta para cometer um pecado. Está entendendo, meu querido? Você pode matar alguém e escrever uma carta que vai matar. Você pode ir para o motel e dizer à família: oh, me perdoa, e a igreja, pastor, babá, babá. Meu querido, não há pedido de pecado antecipado. Pecado só se pede perdão a posteriori. Essa inversão da carta, infelizmente, vai de encontro à Bíblia de uma forma pesada e ninguém me respondeu. Quem é que está autorizado a escrever uma carta para a igreja, para os pastores, para os irmãos, para a família, para os filhos, para a esposa, que vai para o baixo meretrício, para o motel? Eu tenho certeza que ninguém vai querer fazer isso, porque sabe que vai cometer um pecado horrível, inclusive. Então, não há diferença do pecado do suicídio para o do motel, do baixo meretrício. Ninguém pode pedir, escrever uma carta porque não resolve, porque é pedir perdão por um pecado que antecipadamente, né? Então, não existe isso. Outra, a resposta é sobre o Judas, né? Judas arrependeu-se? Meu querido, provavelmente, não vou afirmar, teórica a anterior eu afirmei, viu? Que ninguém vai pedir, vai escrever uma carta para ir para o baixo meretrício, ao prostíbulo. Tenho certeza que vocês estão me ouvindo. Que Não tenho nenhuma arrependimento dúvida. foi esse? A pergunta que eu fiz. Escute, e Judas? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Provavelmente Judas não arrependeu-se. Por quê?
que quando há arrependimento, há refrigério na alma, no coração, no homem interior, sabe? Deus viabiliza um refrigério. Enfim, há um conforto, há um consolo de ambas as partes, né? Quem executa o ativo e o passivo no pecado, tá certo? Se Judas jogou o dinheiro lá e voltou para suicidar-se, provavelmente ele simplesmente estava com a palavra na boca. Como é que eu queria mesmo? Ele teve remorso. Sentiu remorso, que é totalmente diferente. Obrigado, meu padre. Totalmente diferente de arrependimento. Porque o remorso não tira o peso da consciência. E, infelizmente, terminou o tempo. Pastor Quito, faça pergunta ao pastor Carlos. Pastor Carlos, meu querido, então, baseado nisso, né, cometer suicídio é uma transgressão, que vai nos ajudar muito. O que é transgressão, o que é pecado, o que é iniquidade. Que era isso que eu queria que a gente debatesse a respeito também. Isso agora, porque vai nos ajudar a ter uma resposta a respeito do suicídio. Eu não tenho nenhuma dúvida. Okay. Transgressão. O que é transgressão? O que é pecado? E o que é iniquidade? As três coisas são diferentes. A própria Bíblia diz que iniquidade é pecado, então iniquidade não é pecado. Também é, mas não é pecado exatamente. Transgredir é pecar e cometer iniquidade. É a mesma coisa? Leva para a condenação? Porque se for, o suicídio é pecado. Transgressão, na minha compreensão, é alguém que deixa de cumprir ou fazer errado. Sabe que é para fazer certo e faz errado. Isso é transgressão. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E iniquidade tem a ver com questão de comportamento moral. Bem, quando isso se aplica ao nosso tema, que é suicídio, eu vou ser bem sucinto. Se o suicida transgrediu, se o suicida pecou, ou se ele pode ser considerado. Eu volto a dizer, queridos, que esse pós, é porque o tema do nosso debate é suicídio cristão. O que vem depois? O que acontece depois? Eu deixo essa resposta para Deus. Eu não tenho autoridade nem liberdade para fazer isso. E nem a Bíblia, queridos, me dá esse subsídio. Já foi dito, inclusive, que suicídio é um pecado como qualquer outro. Eu não lembro quem falou isso, já nesse debate. Então, nós estamos levando o tema suicídio para um pecado, não para um pecado imperdoável, mas para um pecado que pode ser perdoado como qualquer outro pecado, desde que haja arrependimento, desde que haja tempo de arrependimento. Porque, às vezes, em vida, nós temos tempo de nos arrepender e não nos arrependemos. Por que um suicida, ou alguém que intentou contra a própria vida, não receba de Deus um momento, um tempo de arrependimento? Deu tempo, pastor. Pastora, a minha pergunta é: suicídio é considerado pecado? Sem perdão. Homicídio é pecado e se perdoa. Por exemplo, alguns servos de Deus que foram homicidas, aceitaram Jesus, entraram no Evangelho, se tornaram até pastores, pregadores, e a igreja entendeu que esses homens tiveram um arrependimento genuíno, têm direito a perdão. Então, quando alguém se suicida, ele mata. Quando alguém é homicida, ele mata. Então, eu queria fazer esse paralelo sobre o homicida e o suicida, que ambos matam. É difícil julgar uma pessoa que se suicida. Não é normal um cristão suicidar. É normal. Ao mesmo tempo que não é normal, é difícil julgar, porque Deus vê diferente da gente. Claro que a Bíblia, a palavra de Deus, é um parâmetro que fala sobre isso, como ele é uma pessoa da área de saúde, ele coloca essa questão. Você pode julgar uma pessoa que, por uma loucura, por um desespero, por um desvio mental, era um crente suicidou-se. Eu não posso fazer tanto homicídio. Tirar a vida do outro, como tirar a minha vida, é uma coisa incomum. Porque a Bíblia diz, não matarás. Julgar o que morreu
e perdoar, absolver o que ficou vivo porque ele se arrependeu, pode se tornar até um pastor, é complexo isso aí, é muito complexo. Verdade. É muito complexo. Então, minha resposta é essa. O pecado é igual. O outro como quem mata a si mesmo. Agora, o que morreu, como o pastor Kiko colocou agora, não tem mais tempo de pedir perdão, agora é com Deus. E se ele chegar lá diante de Deus e Deus perdoá-lo? Deus que é tão compreensivo, misericordioso, benevolente, entender a situação dele. Então, eu não ousaria, de modo nenhum, dizer que uma pessoa que se suicidou foi para o inferno. Jamais eu diria isso. Sido colocado Moisés, Elias, Sansão como possível suicida. Eu vejo nada disso não, irmãos. Nem Sansão. Sansão morreu. Sansão nasceu para livrar o povo de Deus. Então, o que aconteceu com ele lá naquele tempo, quando ele puxa aquelas colunas, é um livramento que ele dá ao povo. Sansão podia morrer na guerra defendendo o seu povo. Então, aquilo não é suicídio. Eu conheço 3 filhos na vida de Saul, de um homem chamado Aitofel, lá no livro de Reis, e de Judas. Aitofel. Mesmo assim, irmão, Judas deve estar fora. Judas era filho da perdição. Judas não teve nada de crente. Ele teve, a Bíblia diz lá em Coríntios 7, que arrependimento segundo o mundo. O arrependimento já foi segundo o mundo, não foi segundo Deus, não. Então, para mim, Judas tinha que ficar fora disso. Porque ele não foi salvo. E essa questão de realmente jogar um suicídio é muito complicado. O senhor, numa situação tão difícil que o senhor pensou que a saída seria morrer, ou já encontrou alguém? A pessoa que tenta o suicídio, ela tá passando, ela tá no fim do poço, que perdeu tudo, e eu não vejo dessa forma, não. Às vezes tem pessoas que têm tudo a seu favor, a família ama, é uma pessoa bem-sucedida, o ministério está em ascensão, essa pessoa, ela é querida ela é uma pessoa de boa e, de repente, a gente sabe, acontece, suicidou. Eu vejo também esse lado aí. E a questão que a pastora falou, eu acredito que não só eu, mas eu acredito que os pastores que estão aqui comigo, ou até já conheceu outras pessoas que também já passou isso em sua cabeça. Porque se eu vejo isso como uma coisa que a gente temos 2 naturezas, é bem verdade. Temos a natureza caída, que é o homem velho, o velho homem, e temos também a nova natureza, né, que é a em Cristo Jesus. E acho que foi o pastor Carlos falou de Paulo, né, que Paulo ele queria partir, né, isso Paulo falou, seria melhor eu partir, mas eu vou, assim, parafraseando, eu vou ficar aqui para ajudar vocês a caminhar, para ficar firme. Eu acredito que passa. No momento, não tem esse mesmo. Não tem esse que está numa situação adversa e não pense, é porque, tipo assim, vai aliviar, né? Estou garantido, vai aliviar. A graça do Senhor, ela é maior, e aí a gente olha para a cruz, vai pedindo graça ao Senhor, e aí Deus vai nos conduzindo até o centro da sua vontade novamente. E outra coisa, eu conheço pessoas, inclusive tem uma irmã que parte no Senhor, a saudosa irmã Maria, andava muito, assim, aprendi muito com ela, mulher de oração, e o filho dela, né, um jovem, estava na igreja e estava caminhando, e aí começou a se envolver com pessoas do mundo, enfim, e aí cometeu, né, o suicídio. E naquele dia ali foi uma coisa assim, pense, foi uma tragédia, né, que a gente, enquanto a gente não tem conhecimento do assunto, a gente fica para entender com vários questionamentos. Mas quando você vai vendo as situações, vai amadurecendo, assim como o pastor falou, né, que a mensagem cristocêntrica falou que nem sabia nem como era, né? A mensagem cristocêntrica.